16 anos de silêncio, mistério e uma ferida que o Brasil nunca conseguiu fechar. Imagine que, em pleno março de 2026, quando todos acreditavam que o caso Elisa Samúdio era uma página trágica, porém encerrada, uma notícia vinda do outro lado do Atlântico vira o jogo. Um passaporte original, com o nome dela, em perfeitas condições, é encontrado em uma pequena cidade de Portugal. Como esse documento foi parar lá? Por que ele só apareceu agora? Seria possível que a versão oficial que todos conhecemos estivesse escondendo uma peça crucial desse quebra-cabeça? Hoje, vamos mergulhar nas profundezas do arquivo oculto para entender se o que aconteceu em 2010 foi o fim de uma vida ou o início de uma fuga cinematográfica que o mundo está prestes a descobrir. Você está no canal Curadoria X. Se você gosta de mistérios reais e investigações que desafiam a lógica, compartilhe este vídeo e ative o sininho para receber notificação de novos conteúdos. A descoberta tudo começou com uma limpeza de rotina em um imóvel antigo na região de Cascais, em Portugal. O que parecia ser apenas lixo acumulado revelou uma pasta de couro contendo documentos brasileiros, entre eles o passaporte de Elisa Samúdio. A confirmação veio rápido. As autoridades portuguesas, em conjunto com a Interpol, validaram os dados biométricos e a numeração do documento. Ele não é uma réplica, ele é real. A grande questão que intriga os investigadores agora é o estado de conservação do papel. Não há sinais de mofo ou desgaste severo, o que indica que ele foi guardado com extremo cuidado ao longo desses 16 anos. A polícia portuguesa isolou o local e iniciou uma varredura para entender quem era o proprietário do imóvel, um cidadão luso-brasileiro que faleceu recentemente sem deixar herdeiros diretos. Essa descoberta quebra o principal pilar da investigação brasileira. A ideia de que todos os pertences de Elisa teriam sido destruídos logo após o crime. Se o passaporte sobreviveu e atravessou o oceano, o que mais pode ter sido preservado? Teoria da fuga. Com o surgimento deste documento na Europa, uma teoria que havia sido enterrada ganha fôlego novo e assustador. E se Elisa Samúdio nunca tivesse sido assassinada naquele sítio em Minas Gerais? Em 2010, alguns depoimentos menores, muitas vezes ignorados pela grande mídia, sugeriam que Elisa tinha planos de deixar o país e que possuía contatos no exterior. A hipótese que os teóricos da conspiração e agora alguns investigadores levantam é a de uma queima de arquivo forjada. De acordo com essa linha de raciocínio, o conflito com o goleiro Bruno poderia ter servido de cortina de fumaça para que Elisa desaparecesse do mapa, possivelmente sob uma nova identidade, protegida por pessoas que queriam atingir a carreira do jogador, ou por aqueles que tinham interesses financeiros na pensão do filho. O passaporte em Portugal sugere uma rota de fuga que passa por aeroportos internacionais, algo que exige logística e dinheiro. Se ela conseguiu sair do Brasil, como ela teria passado pela imigração sem ser notada enquanto o país inteiro buscava por ela? A teoria da fuga levanta mais perguntas do que respostas, mas o documento físico é uma evidência que não pode mais ser ignorada. O contraponto. Apesar do choque causado pela descoberta, é necessário manter os pés no chão e analisar o contraponto pericial. Especialistas em criminalística afirmam que a existência do passaporte em Portugal não prova necessariamente que Elisa esteve viva em solo europeu. Existe a possibilidade sombria de que o documento tenha sido levado para lá como uma espécie de troféu ou garantia por alguém envolvido no crime original. No julgamento de 2013, o foco foi o depoimento de Jorge Luiz Rosa e de Luiz Henrique Romão, o Macarrão. Ambos deram detalhes que levaram à condenação do grupo, embora o corpo nunca tenha sido encontrado. A perícia atual em Portugal está focada em buscar impressões digitais recentes
ou vestígios de DNA no passaporte que não pertençam a Elisa. Se encontrarem o DNA de uma terceira pessoa conhecida, a tese de assassinato ganha um novo desdobramento. O crime pode ter tido ramificações internacionais e cúmplices que nunca foram citados no processo brasileiro. O silêncio da defesa do goleiro Bruno sobre essa nova evidência também chama a atenção, sugerindo que o surgimento deste papel pode reabrir um processo que já era considerado coisa julgada. Conexões obscuras. Entramos agora em um terreno onde a política e o crime organizado se cruzam. Por que manter um passaporte escondido por 16 anos? Algumas fontes ligadas à investigação em Portugal sugerem que o dono do imóvel onde o documento foi achado tinha ligações com esquemas de lavagem de dinheiro entre o Rio de Janeiro e Lisboa. Isso levanta uma questão perturbadora. Elisa Samúdio sabia demais sobre algo que ia muito além da paternidade de um filho de um jogador de futebol. Há quem diga que o passaporte era uma apólice de seguro. Se alguém tentasse trair os executores do crime ou os mandantes, o documento seria a prova de que a história oficial era frágil. Outra vertente investiga se houve falha, ou até mesmo conivência, de agentes de segurança na época do desaparecimento, permitindo que pertences da vítima fossem retirados do Brasil para despistar qualquer perícia futura. A conexão Portugal-Brasil sempre foi forte no mundo do agenciamento de jogadores, e é nesse rastro de dinheiro e influência que a polícia busca agora o fio da meada para entender quem realmente tinha o poder de atravessar um documento desses por uma fronteira internacional, enquanto o mundo assistia ao caso. O reaparecimento do passaporte de Elisa Samúdio em 2026 não é apenas uma curiosidade histórica, é um terremoto jurídico que desafia a nossa percepção sobre a justiça. 16 anos depois, voltamos ao ponto de partida. Onde está a verdade? Se o documento está em Portugal, a história contada nos tribunais brasileiros está incompleta ou foi deliberadamente manipulada. Estamos diante de um erro judicial histórico ou de um segredo tão profundo que precisou atravessar o oceano para ser preservado. O mistério permanece, mas agora com uma evidência física que exige respostas imediatas das autoridades. E você, o que acredita que aconteceu? Elisa Samúdio conseguiu fugir e recomeçar a vida longe de tudo? Ou este passaporte é apenas a última pista de um crime ainda mais complexo do que imaginávamos? Deixe sua opinião nos comentários, compartilhe sua teoria e não se esqueça de se inscrever para acompanhar os próximos desdobramentos deste caso aqui no Curadoria X. Até a próxima investigação.